Um pequeno de arrancar sorrisos. Que te dá escolhas. O carro que te seduz. Isso é quase tudo sobre o Fiat 500. Para entender a grandiosidade desse pequeno, é preciso voltar para 1936, quando a Fiat acertou em cheio na criação de um carrinho pequeno e popular, o Fiat 500 Topolino, tanto antes quanto depois da Segunda Guerra Mundial. Com um motor impressionante de 569 cilindradas e 13 cavalos, até o trenó do Papai Noel tem mais potência que isso. Mas o Topolino ainda assim acompanha todas as mudanças geradas pela guerra. Inúmeras dificuldades, incertezas e medos. E a Itália no pós-guerra precisava se reinventar, não só nos automóveis, como na nação toda. O início dos anos 50 foi marcado pela imensa utilização de Vespas e Lambretas, deixando gigantes luxuosos de 4 rodas cada vez mais ociosos. Percebendo a necessidade de uma locomoção barata e prática da Europa na época e o enorme número de clientes potencial, um funcionário da linha de montagem de Weisberg, na Alemanha, apresentou um projeto similar ao do Fusca. O design da carroceria era interessante e o esquema técnico possibilitava um baixo custo de produção, com um coeficiente de arrasto bem baixo para a época. A única grande alteração no projeto seria o uso de um motor de 4 tempos ao invés do motor de 2 tempos com um cilindro que já era usado, uma mudança que faria total diferença. Mas mesmo que fosse um pouco mais potente, era mais beberrão e menos durável, características importantes em tempos difíceis. E como a Fiat não tinha tempo hábil para projetar esse novo motor e para não perder dinheiro, em 1955 eles lançaram o Fiat 600, a mesma plataforma do Fiat Topolino, só que com uma carroceria maior e motor traseiro. E era esse o teste que a Fiat precisava para validar suas ideias. Mas é óbvio também, né? As pessoas preferiam um teto sobre suas cabeças, principalmente no trânsito e nos invernos chuvosos. Enquanto isso, a motorização na Itália crescia rapidamente. No início da década de 50, era de 6 carros a cada 1000 pessoas. E no final da década chegou a 32 carros a cada 1000 pessoas. E é impossível não admitir que grande parte disso foi graças aos pequenos Fiat. A estratégia tinha funcionado. O Fiat 600 estava sendo um sucesso de vendas, também devido ao milagre econômico e ao sistema de parcelamento criado pelo FCA Bank. Agora, sem pressa, a Fiat podia desenvolver um novo motor e colocar o projeto do 500 a todo vapor. O projeto de Dante Giacosa procurava se semelhar às qualidades e aos conceitos dos veículos de 2 rodas, baratos, econômicos e com mobilidade prática, para transitar tranquilamente pelas estreitas estradas europeias. Medindo um pouco mais de 2,5 metros e impulsionado pelo seu motor de meio litro, com 13 cavalos que era montado na parte de trás do carro, ele levava o 500 de 0 a 100 em nunca, porque a velocidade máxima do carro era de 85 km/h, mas a autonomia era de 22,5 km com 1 litro. O belíssimo design ficou nas mãos de Giovanni Torazza, com destaque para as formas sutis e elegantes do pequeno, com portas suicidas e um teto totalmente dobrável. E então, em 1957, num belo dia de verão europeu, o Fiat 500 foi apresentado ao público, com direito à transmissão na TV nacional, diretamente da fábrica de Mirafiori, onde Giacosa deu uma entrevista ao vivo, direto da linha de montagem. Mas a apresentação oficial foi no Clube Sporting de Turim, cenário onde a Fiat costumava revelar suas novidades. Era uma noite de gala. A Fiat reuniu toda a sua diretoria e todos os responsáveis para receber a imprensa e as autoridades. 50 carros alinhados de mecânicos vestidos com macacões brancos ao lado dos carros. E dentre tantos, para tentar dirigir o Fiat 500 pela primeira vez, estava o piloto de Fórmula 1, Nino Farina. A primeira série foi espartana, mesmo para aquela época, foi assim que denominaram o 500. É tipo aquele teu amigo que você vai apresentar para as amigas, diz que ele é bonito e tudo mais, quando elas vêm elas falam que ele é feio e você retruca dizendo que na verdade ele é rústico. Mas acima de tudo, a coisa que mais incomodou os italianos é a falta do que eles mais gostavam: cromado, já que até as rodas eram na cor creme com parafusos aparentes, para evitar o uso de calotas. E até mesmo as alavancas interruptoras de luzes estavam ausentes, sendo combinadas na chave de ignição de 6 posições. Até faltava braço para chegar na última. E a potência de 13 cavalos, você acha que agradou? Claro que não, né? Como deu pra ver, a primeira série foi recebida de forma bem morna, pra não dizer fria. O público que dirigia na época comentava: ninguém volta. A Fiat exagerou. O carro não tinha nem o essencial e nem era tão mais barato que seu irmão 600. As diferenças eram absurdas. Logo depois, a montadora apela para as calotas cromadas. Mas isso já não era mais o suficiente para estar aí e chamar a atenção do público. Era necessária uma atualização mais drástica. Um carburador e um comando mais brabo era a solução que equiparam todos os modelos, que agora eram divididos em Nuova 500 Econômica, similar à primeira versão,
e Nuova Normale. A versão Normale, além de talento na potência, tinha detalhes considerados cruciais na época. Molduras cromadas nas janelas e nas laterais, acabamentos de frisos em alumínio e bancos traseiros acolchoados, possibilitando agora 4 ocupantes confortáveis no carro, assim como diversos outros mimos que para a época eram importantes. A primeira versão ofertada, a E, era vendida por 490 mil libras, mas com a chegada da versão N, ela baixou para 465 mil, e pela primeira vez na história, uma montadora devolveu a diferença do valor. Junto com o cheque vinha uma carta convidando para fazer as atualizações nos postos autorizados. Para se tornar o queridinho da Europa, ainda era preciso impressionar quem? Os jovens. E como que você faz isso? Exatamente. A Fiat deu um talento no motor inteiro. E não podia faltar também, é claro, as faixas vermelhas de corrida. Agora, o Nova 500 Sport chegava a 105 km por hora, com seus 21 cavalos e meio. E como toda boa história, sem querer, o 500 foi parar nas corridas e venceu boa parte delas, incluindo as 12 horas de Hockenheim. Esse tipo de resultado não atrai só o interesse dos jovens, atrai o interesse de todo mundo, já que o que vence no domingo, vende na segunda. As versões que tiveram maiores transformações foram a 500 Giardiniera e Commerciale. Essas sim que estavam sendo aguardadas há bastante tempo, tanto pela montadora quanto pelos clientes. O tempo de espera só foi grande devido ao compartimento de carga alongado, mesmo mantendo o motor traseiro. Giacosa projetou um motor com deslocamento lateral, que podia ser alojado embaixo do compartimento de carga. A versão D veio em 1960 para substituir todas as versões hatches. As principais mudanças eram o uso de um cinzeiro maior e um teto solar menor, para acomodar um vidro traseiro. E por razões de segurança, em 1965, o 500F perdeu a tão simbólica e emblemática porta suicida. O problema é que a Fiat tirou outro problema, pondo em risco a sua própria segurança. Os homens se revoltaram e contestaram. O motivo? Eles não podiam olhar para as pernas das moças entrando e saindo do carro. Mas toda essa fase foi realmente muito complicada. Era o começo da era do plástico, então grande parte das modificações seria a substituição de peças metálicas e cromadas. Mas a versão Lusso manteve os detalhes cromados e estofados listrados em couro. E a última versão viria em 1971, com a versão R, de Rinnovato. Mas o 500 se despediu em 1975, com impressionantes 3.893.294 unidades. Mas em 1991, a Fiat resolveu reviver o 500. Dessa vez como um substituto do Fiat 126. Agora, com tração dianteira e motor dianteiro, contava com suspensão independente, freios a disco e motores impressionantes de 31 ou 53 cavalos. E em 2007, no 50º aniversário, devido ao grande carinho do público com o carro, a Fiat fez uma reinterpretação do 500. Sim, é o carro que a gente tem no Brasil hoje, com diversas versões, inclusive a 1.4 Abarth Turbo. A história pode parecer bem simples e bem vaga de títulos, de prêmios, se comparada a outros grandes carros. Mas o 500 fez muito mais que motorizar a Itália e a Europa. Devolveu a dignidade de um país onde o povo vivia o apogeu econômico, social e cultural. Seja por meio de transporte no país da bota, seja como ninho de amor de muitos jovens no país romântico, ou simplesmente como um projeto encantador de soluções minimalistas. E isso foi quase tudo sobre o Fiat 500, pessoal. Se você assistiu até aqui, deixa seu like que ajuda muito a gente. Também se inscreve no canal e comenta aqui embaixo quais outros carros vocês querem que a gente fale. Ou só dá um oi que a gente troca uma ideia. Valeu por ter assistido até aqui e até a próxima.